Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um filme que foi o vencedor da Palma de Ouro de Cannes 2022, né? E esse filme é do diretor Ruben Östlund, que é o mesmo diretor de The Square, A Arte da Discórdia, que é um filmaço, tá? Eu recomendo. E o Ruben, ele sempre faz filmes sátiras. Ele gosta muito dessa temática e ele é muito bom nisso. Vamos dar uma olhada, então, uma analisada sobre este novo filme dele, que é sensacional, tá? Você quer saber que filme é esse aí? Então vem comigo aqui no Cenário Abstrato que a gente vai saber tudo direitinho. Bora? Sejam novamente muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. Você está aqui no Cenário Abstrato. Meu nome é Carla Costa e hoje a gente vai falar sobre o filme O Triângulo da Tristeza. O Triângulo da Tristeza, segundo um dos personagens, é esta área que a gente tem aqui, que a gente, quando franze, forma o Triângulo da Tristeza, que segundo ele a gente precisa aprender a relaxar para passar uma impressão menos pesada, né, para quem nos observa. Mas aí levanta-se uma questão muito interessante no filme, que é: você manipula esse músculo, manipula o que parece ser o sentimento que você tem, que você oferta, e engana o observador. Então a pergunta do filme parece ser exatamente essa: o que a gente está vendo, né? O que vemos, o que a gente está assistindo em Triângulo da Tristeza? Realmente. E as camadas que o Ruben consegue colocar no filme, e o Ruben, ele vai sobrepondo camadas para justificar esse olhar, justificar essa perspectiva do que realmente está acontecendo ali naquela dinâmica. Eu digo dinâmica porque o filme vai falar da dinâmica de poder, né? Das camadas sociais. Ele vai usar ali personagens-chave, que são milionários, né? O filme vai focar em um grupo de milionários e vai focar num grupo de pessoas que são os trabalhadores do iate de luxo, onde a história se passa. A história se passa primeira metade dentro desse iate, a segunda metade em outro lugar. Mas ali o fato da dinâmica que vai vir a acontecer, né, da reviravolta que vai vir a acontecer, vai acontecer justamente no iate. Então o Ruben nos apresenta aos convidados e aos tripulantes, né, sendo grupos específicos que ele vai focar. Então tem ali o Dmitri, os milionários, né? O Dmitri, que viaja com a sua esposa Vera e Ludmila, que é uma moça que chama ele de amor, descaradamente, não tem o menor constrangimento com isso, na frente das pessoas. Tem o casal de velhinhos fofinhos, a Clementine e o Winston. Tem a Therese, uma mulher de extrema classe, né, educadíssima, mas ela não fala. Aliás, ela fala uma única frase o tempo todo e ela não anda, a não ser na cadeira de rodas. O marido explica que ela sofreu um derrame e por isso ela está nessas condições, né? Não consegue mais andar nem falar, exceto essa única frase. E o Jorman é um homem que aparentemente ali na casa dos 40 e alguma coisa, que parece ser um homem mais introspectivo, mais tímido, que tá viajando sozinho. E na tripulação ele foca em praticamente 3 personagens-chave, que são a Paula, que é a chefe de cozinha e parece gerenciar algumas outras coisas também, o capitão e Abigail, a chefe da limpeza. O casal do começo, e aqui eu já vou avisar para vocês que talvez eu dê um spoiler ou outro. Então, se você não viu o filme, assiste lá, depois você volta e continua a curtir aqui o vídeo, porque não tem como eu discorrer aqui sobre o que eu vou falar sem dar um spoiler. Então, se você não assistiu o filme, a partir de agora, é possível que eu dê alguns spoilers, beleza? Avisei, hein? Então tá. O casal, Yaya e Cal, eles não são ricos, eles não são milionários, eles estão longe disso. O que acontece é que a Yaya está numa profissão que ela ganha mais do que o Cal. Né?
a profissão de modelo paga as mulheres melhor do que os homens. Não que o Cal não tenha um poder aquisitivo, um certo poder aquisitivo, mas a Yaya tem mais e, além de tudo, ela é uma influencer, o que hoje em dia é algo que traz muitas vantagens. Então, começa-se a costurar ali os personagens a partir do Cal e a Yaya com o Dimitri, né? O Dimitri que é o que está viajando com as duas mulheres. Então tem uma cena interessante que o Dimitri está vendo a Yaya tirando fotos, né? Ela não, o Cal, que aliás faz isso o tempo inteiro, tira fotos da Yaya com um prato de pasta. Então ela faz pose, faz pose, faz pose e coloca a pasta de volta. E o Dimitri fica olhando com uma cara bem debochada e pergunta para ela: você não vai comer? Aí ela fala: não, eu tenho intolerância à lactose, eu não posso comer e tal. O Cal parece meio desconcertado com aquele olhar bem cínico do Dimitri e corre para justificar, falando que ela é influencer e que ela faz muito essas fotos e tal. Além de ser modelo, né, junto com ele. O Dimitri fala: então quer dizer que a beleza dela pagou pelas passagens? Que bacana. E fica olhando pro Cal meio com um olhar meio assim, né? Se deu bem. E o Cal, meio desconcertado, assim, tenta mudar de assunto, né? Jogar a atenção pro próprio Dimitri e pergunta: e você, o que você faz? E o Dimitri, sem nenhum constrangimento, sem preocupar com maquiar nada, sem preocupar com o que alguém vai pensar, manda: eu vendo merda. O casal fica meio assim: hein? E ele diz: fertilizantes. Trabalha com fertilizantes. Beleza. E ele vai explicar como que ele chegou, né, no império e no monopólio que ele está montando e como que ele se considera o rei da merda. O casalzinho de velhinhos, os milionários velhinhos, trabalham num negócio de família, né, tradicional, já há muitos anos, e que eles mesmos falam: a nossa especialidade é engenharia de precisão. E quando eles são perguntados como seria isso, eles falam: o nosso produto mais vendido é a granada de mão. E o Yorman, que é o mais recatado ali, ele vendeu uma startup, ficou milionário com isso, um aplicativo, me parece, mas vendeu a sua startup por milhões e agora está ali curtindo a vida. No contraponto, se é que podemos chamar de contraponto, porque o que acontece ali é que o interesse de ambas as classes é o mesmo, né? Porque você tem ali, vamos dizer, o contraponto, a Paula, que a primeira cena dela é ela numa dinâmica de entusiasmo com os subordinados dela, reforçando a regra de que não se deve dizer não aos milionários, aos convidados, e que quanto melhor eles trabalharem, mais gorda é a gorjeta. O capitão parece que ligou foda-se pra tudo. Né? Ele não tá nem aí, ele não cumpre horário, ele fica dentro da cabine dele. A Paula, que é muito dinâmica, ela tá sempre andando de lá pra cá e tal, parecendo sempre muito engajada no trabalho dela, vai toda hora na cabine e bate na porta. E: capitão, você vai vir jantar? Capitão, tem um jantar do capitão com os convidados e tal, e tal, e tal. O que acontece? E tem outros personagens que vão pincelar as cenas ali, mas sempre com o intuito de mostrar como que a classe privilegiada, como que eles têm atitudes que são de um nível mais leve a um mais elevado, que são atitudes abusivas. E como que o outro lado se propõe a se submeter a essas escolhas, mas também esperando ganhar alguma coisa com isso. Ou seja, ambas as partes estão interessadas numa coisa só: dinheiro. Mas o poder, aquela dinâmica de quem pode manda, quem tem juízo obedece, ela vai ser levada ali até um extremo. E aí o que acontece? A esposa do Dimitri, como ela é constantemente colocada em situações de constrangimento por causa da Ludmilla, né? Porque a Ludmilla é mais bonita, é mais jovem, tá sempre, o Dimitri está sempre em volta dela, ela em volta dele. Então a esposa, a Vera, ela tá sempre ali se sentindo
jogada de lado. Então ela usa uma das tripulantes num momento assim de ápice, de carência, ela usa uma das tripulantes para externalizar aquilo que ela está sentindo e ela exige, né, que a tripulante faça algo que os tripulantes não podem fazer, né? E a moça fica meio sem jeito, fica tentando recusar e não consegue. Por quê? Não se pode falar não para essas pessoas. Ela tenta dar a volta, mas ela não consegue. E aí a Vera faz uma exigência que envolve todos os tripulantes e essa exigência coloca em risco todos os passageiros, todos os convidados. Então, a Vera tem ali uma representação muito importante, porque é a partir dela que essa organização vai entrar em colapso. Então, o Ruben, ele consegue colocar você ali como espectador do que é muito bom, do poder de se ter dinheiro, da vida dos milionários, dos privilégios dos milionários, como isso é muito bom. Ele mostra como o outro lado, como quem está ali servindo tem que se submeter a coisas absurdas, tem que ficar aceitando desaforo, tem que aceitar abusos e etc. Para depois pegar isso tudo, juntar num recipiente, chacoalhar e jogar fora. E isso entra num colapso absoluto. O interessante é, quando essas organizações sociais entram em colapso, o que vai restar? A pergunta é muito interessante. O que você vai ver acontecer? Porque na dinâmica do Triângulo da Tristeza é o seguinte: você tem que manipular o que você está mostrando para que quem está vendo não veja a verdade. Então isso é o quê? O que você assiste é uma ilusão. Quando essa ilusão se desfaz, a cortina cai e você vê exatamente como as pessoas são, o que vai sobrar aí nessa dinâmica de poder? Quem tem o poder? Uma vez que esses poderes são desafiados por uma situação extrema. E aí tem uma cena, que é a cena mais desconfortável, que é a cena mais importante do filme, em que tudo literalmente vai ser jogado para fora, vai ser posto para fora. E quando as pessoas colocam isso tudo para fora, elas ficam atoladas naquilo, enroladas naquilo, totalmente envolvidas por aquilo tudo, que não é agradável. Porque se você está escondendo, se você está tendo que disfarçar, se você está tendo que criar uma ilusão, você está escondendo algo feio, vamos dizer assim. Então, o que acontece é que esse feio, ele é jogado na nossa cara assim, ó, no filme. E a gente tem que ficar vendo aquilo. A partir desse momento, é que tudo entra em colapso. Entra em cena a Abigail. A Abigail, que é a chefe da limpeza. Porque depois que acontece toda uma podridão, quem tem que limpar essa podridão é ela. Sobra para ela. Tudo de pior vai sobrar para ela, que é o pessoal da limpeza, que depois que os ricos fazem tudo que eles querem, bagunça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é o pessoal da limpeza que bota tudo em ordem novamente, Então eles estão ali naquela cadeia, eles estão lá embaixo, onde ninguém nem presta atenção direito. Então essa dinâmica vai ruir e essas pessoas, esses personagens-chave, vão ficar juntos. Primeiro tem uma tempestade, vai ter uma tempestade que vai ocasionar nessa podridão toda. E o navio o iate é atacado por piratas e eles acabam naufragando e ficando numa ilha deserta, sozinhos. Então fica o Dimitri, o casalzinho, o Cal e a Yaya, a Therese, que é a mulher lá classuda, que só fala uma frase, o marido não fica, um dos piratas e o Yorman, o que vendeu a startup dele. Só a Paula e a Abigail da tripulação que sobrevivem ali. E um barquinho, que pareceu um barco fechado de suprimentos, de reserva, talvez para casos de acidente mesmo, que ele é todo fechado. E a Abigail fica ali dentro. Quando ela acorda, ela está ali dentro. E lá dentro tem muita coisa. Tem água, tem comida, tem um monte de coisa. Enfim, o que o filme nos mostra a partir deste naufrágio? Uma inversão de poderes. Porque os milionários,
eles não dão conta de nada, né? Porque eles são riquíssimos, eles pagam para tudo, eles não sabem fazer absolutamente nada. Não sabem fazer um fogo, não sabem pescar, eles não sabem sobreviver. E o pessoal, né, principalmente a Abigail ali, né, porque a Paula também não tem muitas habilidades, a Abigail é a mulher que toma a frente para cuidar dos outros. Como ela é a pessoa que está sendo a provedora, vamos dizer assim, é a pessoa que está mantendo todo mundo vivo, ela impõe regras. E ela se auto-intitula capitã da ilha. O capitão também desaparece. E aí, nesse colapso, quem né, vai sobreviver? Porque quem tem dinheiro para pagar pelas coisas pode até um dia ter aprendido a fazer algo, mas com o passar do tempo, essa pessoa deixa de fazer essas coisas. Então o poder é totalmente invertido. Não importa quanto dinheiro os milionários que estão lá na ilha deserta têm. Não é isso que vai fazer diferença naquele momento. Eles podem ter o dinheiro que for. Vai sobreviver quem conseguir pescar, quem conseguir fazer o fogo, quem conseguir matar um animal que aparece, enfim. É isso. E aí o Ruben faz uma coisa muito legal, que é encher de simbologia. Não é só no momento da praia não, tá? Tem vários momentos do filme que ele vai dando... Cara, nada é à toa. Por exemplo, tem uma cena que deve ter incomodado algumas pessoas, que é a cena que a Yaya e o Cal estão deitados numa espreguiçadeira, tomando sol, e ficam umas moscas voando. As moscas passam na frente da câmera, passa aquele som de mosca. Reparem que a Yaya tá sempre cercada de mosca. Tem os momentos dela, quando ela tá assim ao ar livre. Reparem isso. Se vocês não repararam, volta no filme e repara. Ela tem moscas em volta dela. Isso tem todo um significado. Tem um momento na praia, acho que é o Yorman, ele mata um burro. Tem um burro, aparece um burro lá no meio do mar. Eles estão com fome. Aí eles resolvem caçar. Eles tentam se livrar da tirania da Abigail e saem para caçar. E acham um burro lá. E o cavalo, o burro, são animais que estão sempre cercados de mosca. Mosca no rosto, mosca em volta deles. Entende? E acontece uma coisa com o burro que acontece da mesma maneira com a Yaya mais pro final do filme. Então é um filme que você precisa, eu acredito, se você não é uma pessoa que assiste sem prestar muita atenção nesses detalhes, preste atenção nesses detalhes. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não viu o filme, presta atenção nessas coisas. Não tem nada neste filme que seja por acaso. A coisa mais estranha ou mais absurda, ela vai ter ligação com uma personalidade de alguém, com uma maneira de alguém agir. E então, nessa troca na dinâmica do poder lá na ilha, em que a gente começa a pensar que, sim, agora as pessoas vão se mostrar, as pessoas vão mostrar como elas realmente são, o que acontece é que piora, porque a Abigail se torna uma tirana. Ao se declarar a pessoa com mais poder ali na ilha, ela começa a mostrar lados dela que estavam ocultos, mas ela tem motivações que não estão totalmente claras para o resto das pessoas, né? Não é nem o fato unicamente dela ser a única pessoa que consegue fazer fogo, pescar e manter as outras pessoas seguras e vivas, né? Isso é só uma camada do comportamento dela. O Cal, né, já é um cara que de baixa autoestima, que não sabe mais o que fazer para se tornar uma pessoa respeitada e independente. Quando a Abigail o obriga a estar com ela, ele, em nome da sobrevivência da Yaya, ele vai ficar com ela, né? Ele aceita tudo que ela impõe, ou seja, ele sai da mão de uma manipuladora que é a Yaya e cai na mão de outra manipuladora que se torna a Abigail. Mas assim, ele não é vítima. Isso ele faz consciente. Eu quero sobreviver, eu vou sobreviver como? Quem tem condições de me dar mais segurança e sobrevivência? É ela. Então, é ela. Tipo assim, ela o obrigou a estar com ela em troca de comida para a Yaya. Mas ele poderia ter recusado, ele poderia ter feito uma série de outras atitudes para se mostrar mais digno de respeito. Não, ele simplesmente aceita, né? Então, assim, não é tão vítima assim. O Dmitri, a esposa, falece.
Então ele pega, assim, é muito interessante a cena, porque ele tá com ela no colo, ele demonstra ali, ele tá chorando, chorando. Enquanto ele chora, enquanto ele acaricia ela, ele vai tirando o colar de pérolas e vai pondo no sapato dele. E chora, e chora, e chora, e tira a pulseira, e tira o anel. Quer dizer, né? Eu tô devastado, mas minhas riquezas vão ficar comigo. O Yorman, ele, assim que a cena do naufrágio, após naufrágio, né, que ele é o primeiro a aparecer, ele aparece, ele e a Yaya. Ela tá caída, desmaiada, a roupa um pouco levantada, e ele tá encostado para trás assim, ofegante, como se ele estivesse cansado. E também não é à toa essa cena. Lá atrás, quando ele está no iate e ele conta como que ele ficou milionário, antes disso ele ficava num lugar olhando a tripulação, as meninas passarem, com um olhar bem discreto, olhando as meninas de cima e embaixo, olhando as pernas, olhando o corpo das meninas, sabe? E ele fala, minha namorada não pôde vir, então vocês tiram uma foto comigo. Numa atitude que o Cal e o Dimitri, eles identificam nele um predador. Tanto é que o Dimitri comenta, lá, ele tá caçando, ele está à caça. E essa cena na praia, depois do naufrágio, ele tá num canto, reparem bem, ele está num canto muito reservado. Eles não acordaram naquele lugar, naquele canto ali, simplesmente. Não. Muito provavelmente ele pegou a Yaya e levou para aquele canto. As respostas para quem é quem vão ficando ali embutidas em cenas bem específicas. E se você prestar bastante atenção, você vai conseguir ver a realidade de cada personagem. Agora, a que parece ser mais autêntica é justamente a mulher que não fala e não anda, né? Ela não prejudica ninguém com nada, ela não fala nada, ela fica ali, claro, dependente dos outros, que tem momentos até que esquecem dela. Mas ela é a mais autêntica ali daquela história, né? De todas as pessoas que sobraram, ela é a representação de que é possível, sim, ser uma pessoa autêntica, uma pessoa de classe, uma pessoa com dinheiro, não ser corrompido por isso, mas que ali é representado por uma pessoa calada, uma pessoa incapaz de se mover sozinha e de proferir palavras que poderiam vir a se tornar manipulações e atitudes prejudiciais. Porque cada um, lembrem-se, cada milionário daqueles, o Dimitri fertilizantes, né? Então ele fala, eu sou o rei da merda, eu tô criando aí um monopólio e tal, e os fertilizantes são prejudiciais. A velhinha, né, o casal de velhinhos que não sobreviveu ao naufrágio, eles vendem armamento. Então são riquezas construídas em cima de produtos, de coisas, de serviços que são altamente prejudiciais, né, às pessoas. E por outro lado ali, as pessoas que estão numa classe social abaixo, quando têm a oportunidade, representados ali, claro, pela Abigail. Quando tem a oportunidade de ter poder, vão querer subjugar essas pessoas, prejudicar essas pessoas e se manter o máximo possível com poder. Mas não é um poder duradouro, não é um poder genuíno, não é um poder conquistado a longo prazo. Né? O que acontece com a Abigail é que, se fossem resgatados ali, por exemplo, imediatamente, a Abigail perderia seu poder sobre essas pessoas. Com certeza, né? O que ia acontecer? Cada um ia voltar para suas riquezas e ela ia voltar a ser um nada. Pessoa que ninguém dá bola para ela nem pro serviço dela, só quer que o serviço dela seja feito. Então, num nível bem semelhante ao filme Parasita, tá? O nível que eu falo de gênero, tá? A linguagem cinematográfica é totalmente diferente. Parasita, aliás, é um filmaço, tá, gente? Se vocês não assistiram Parasita, assistam, porque é um filme que também fala sobre essa dinâmica de poder, também fala sobre a inteligência usada de maneira distorcida para se obter as coisas. E aí, nesse caso, a classe mais alta tem um destaque, uma perspectiva diferente, mas ali, em termos de gênero, ele vai muito ali na linha do Parasita. E com isso, o Ruben, ele cria uma
narrativa totalmente desesperançosa, né? Ele vai mostrar que as pessoas são o que são, elas talvez, na maioria das vezes, talvez não, na maioria das vezes as pessoas vão disfarçar o que são para uma leitura equivocada dos outros e que quando isso vem a ruir, não importa o grau de dificuldade, as pessoas não mudam, ninguém muda, né? Elas vão continuar tentando tirar vantagem, vão continuar tentando sobreviver da maneira que puder, manipulando, mentindo, usando daquilo que sabe para subjugar o outro. Então, assim, a natureza humana desnuda ali, é completamente desnuda. E ele cria situações, ora bem disfarçadas e ora muito escancaradas, para deixar muito bem frisado isso. Não tem saída para a convivência em sociedade a não ser que seja criada essa dinâmica, né? Que é uma dinâmica que fica ali sempre nesse triângulo, né? Você finge que manda e eu finjo que obedeço, né? Porque por trás disso tudo, todos os personagens ali envolvidos sabem do que é feito um e o outro. Que o respeito e o reconhecimento daqueles que se esforçam para agradar os poderosos, ele está ali sob uma camada muito fina, né, que pode se romper a qualquer momento. Que isso acontece, inclusive, numa das cenas em que um tripulante tira a camisa, fica exibindo ali o peito, másculo, peludo ali e tal. E o Cal, na sua insegurança, fica vendo a Yaya olhar pro cara e ele fala, pô, você tá olhando pro cara? Como assim você tá olhando pro cara? Eu tô aqui, isso é... Como é que você faz isso aqui na frente e tal? E ele vai lá na Paula, lá na chefe e fala, olha, um tripulante tirou a camisa e tal. E numa cena seguinte, o rapaz tá sendo mandado embora. Eles mandam o rapaz embora e ele fica, putz, o que eu fiz? Hein? Ele nem sequer é um dos milionários que estão ali no iate e ao agir como tal, ele prejudica alguém, né? Então, assim, é tudo uma camada muito fina ali, né? Sobre a qual as pessoas que estão servindo os poderosos caminham. E uma camada muito fina também, isso no filme mostra de maneira muito legal, a camada fina sobre o qual os poderosos também caminham, uma vez que sem essas pessoas que tornam a vida deles luxuosa, o que eles vão fazer? Eles ficam à mercê. Um depende do outro, mas ninguém tem a coragem ou a disposição de mudar a perspectiva, de mudar a maneira como eles se tratam, né? Sempre disfarçando algo que, na verdade, eles estão sentindo. Tanto os ricos pelos pobres, quanto os pobres pelos ricos. E vão ali convivendo nessa ilusão. Bom, o Triângulo da Tristeza é um filme muito rico, é um filme que vai muito além do que eu falei aqui. Tem cenas que são muito mais intrínsecas ali, simbólicas dentro da narrativa. Eu peguei só algumas coisas, mas Triângulo da Tristeza não tá fazendo feio não, tanto é que ganhou o Festival de Cannes do ano passado, né? Aliás, é o segundo, né? Eu acho que o The Square também ganhou a Arte da Discórdia, assistam, né? Mais uma vez, falar para vocês assistirem, que é muito, muito bom. O The Square já é voltado para a arte, uma sátira assim, já voltada para o valor da arte. Tem uma cena no restaurante que é sensacional. Então é isso, gente. Triângulo da Tristeza tá na Prime Video, e aí vocês vão poder analisar direitinho, além de curtir um filme sensacional. Tá? Realmente é sensacional e eu super recomendo. Eu vou pedir a vocês aí que, claro, né, gente, de praxe, apertem o sininho, deixem aí o seu like, comentam. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, que assim vocês vão ajudar aqui o Cenário Abstrato a se manter aqui e eu vou poder trazer mais indicações de filmes para vocês, tá ok? Então é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!